negócio legal, matemática, né, meu irmão? É bom demais. Fiquei muito feliz essa semana, ó. Recebi essas mensagens do WhatsApp, né? Um desafio matemático. Aí tinha assim, não sei se vocês viram essa, né? Geralmente quando uma pessoa recebe um negocinho, todo mundo já viu, né? O negócio para se espalhar rápido, esse negócio de WhatsApp. Aí veio uma mensagem que era assim, tinha um cachorrinho e um coelhinho na balança. Aí tinha assim, o gato com o coelho pesavam 10 quilos. Um desenhozinho, um gato e um coelho em cima de uma balança, e marcando 10 quilos. Aí tinha um gato e um cachorro na balança, pesando 27 quilos. E tinha o coelho e o cachorro pesando acho que 17 quilos, uma coisa assim. Então ele dava 2 em 2, cachorro com coelho, cachorro com gato, cachorro com coelho com gato. 10, 17, 27. Aí ele perguntava se os três estivessem juntos na balança, quanto era o peso. Se os três estivessem juntos. Aí a gente tem um grupo da família, né? Eu, meus irmãos, meus cunhados, né? Meus filhos, os meus sobrinhos, nossa família próxima, né? Aí meu irmão jogou na família, né? Resolve aí, Fábio, né? Você matemática, tudo que é problema de matemática tá aqui para resolver, né? Aí botar, resolve aí, Fábio. Rapaz, não deu 3 minutos, meu filho, 10 anos, tá fazendo 6º ano. Não deu 3 minutos, ele, resposta tal. Aí eu, tu pescou isso aonde, cara? Não, eu fiz aqui de cabeça. Eu ainda estava fazendo aqui um sisteminha, né? Eu fazia assim, ó, cachorro mais gato, tanto. Cachorro mais coelho, tanto. Gato mais coelho, tanto. Aí eu estava resolvendo o sistema, né? Quando eu estava resolvendo o sistema, ele já deu a resposta. Primeiro que eu. Aí eu, como é que tu fez isso, cara? Aí ele pensei que ele tinha visto, né? Mas não. Ele pensou mesmo na hora. Ele até fez aquele de voz, né? Mensagem de voz. Ele disse, não, pai, eu pensei assim, ó. Se o cachorro mais o coelho dá 27, e o cachorro mais o gato dá tanto, esse tanto que passou é exatamente o que o gato é mais pesado que o coelho. Então, se o gato e o coelho é 10, e o gato é mais pesado do que o coelho 3 quilos, um tem 7, o outro tem tanto. Aí eu, filho de uma égua, sabido, meu irmão. Totalmente certo o raciocínio dele. Fez só de cabeça, sem usar nenhuma letrinha, nem nada. Ele está muito acostumado com a álgebra, né? Fazer um sisteminha, montar a letrinha X e tal. Ele fez de cabeça no instante. Fiquei morto de orgulhoso, né? Vamos lá, vamos pra frente. Aí o meu irmão, ó, adulto, tava lá penando, não conseguiu, minha irmã não conseguiu, ninguém conseguiu, o filho dela conseguiu primeiro que eu. Vamos lá, a outra questão aí, ó. 4ª questão. Eu tenho aí uma bicicleta, tá certo? Uma bicicletazinha. No enunciado da questão, nesse desenho aí, observe que ele diz que a distância entre os centros de cada roda é quanto? Veja aí. Diz aí que é quanto? A distância entre o centro de cada roda, na questão 4. Lê aí rapidinho, enunciado. Enunciado é assim, a gente lê e vai logo para os números, né? Procurar logo para arrumar a conta. Diz que é quanto? 120, beleza, 1,20 m, 120 centímetros. A distância entre o centro de cada roda é 120 centímetros. O que mais que ele dá aí? Ele diz também, ó, arrumar aqui o desenho, ó. Ele deu que essa distância era 120, ó. Ó o desenho como é que tá, ó. Eu peguei esse desenho e fiz assim, ó. Um triângulozinho, ó. Triângulozinho menor, vermelho, tá vendo? E um triângulo maior. Esses dois triângulos são semelhantes, ó. Só que um é maior que o outro, tá vendo, ó? Beleza, aí eu vou puxar para cá, ó. Tá aqui os dois triângulos. O ponto P e o ponto Q são exatamente os centros de cada roda. O ponto P e o ponto Q são os centros de cada roda. Ele disse que isso era quanto? 120. 120. Beleza. O que mais que ele deu? Ele deu que 25 centímetros e 52 centímetros era o raio de cada roda. Ó a figura de novo, ó. O raio da roda pequena era quanto? 25. E o raio da roda grande era quanto? Então vamos pro desenho lá, ó. Ele me deu esse 120 aí, ele me deu esse 25 aqui e me deu esse 52. Tá beleza? São os dados que eu tenho da minha questão. E tem o meu ângulo θ lá embaixo. Beleza? A pergunta é, o que ele quer saber? Leia aí a perguntinha. A distância.
Do A ao B, é isso? A, o ângulo AOP. AOP. Ok, então é o ângulozinho θ. Então vamos lá, ó. O que eu posso dizer aí nessa questão? Se você observar, ele quer saber essa distância dizendo do O até o P, tá certo? Do O até o P é o que eu quero descobrir. Você tá vendo aí dois triângulos retângulos, tá? Dois, um pequeno e um grande. O pequeno, o cateto oposto é quanto do pequeno? 25. E a hipotenusa? X. Cateto oposto com hipotenusa, usa o quê? Cateto oposto com hipotenusa, usa o quê? Seno. Agora no grande. No grande, quem é o cateto oposto? Quem é no grandão? 52. Quem é a hipotenusa do grandão? Não é só o 120 não. A hipotenusa do grandão é 120 mais o X. É tudo. Tá legal? É do O até o Q. 120 mais X. Repetindo. Triângulo pequeno, quem é o cateto oposto? 25. Quem é a hipotenusa? X. Grandão, quem é o cateto oposto? 52. Quem é a hipotenusa? X mais 120. Vamos separar aí, ó. No primeiro triângulo, o pequenininho, eu vou dizer então que o seno de θ é 25 dividido por X. Todo mundo compreendeu? Porque seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. No triângulo pequenininho, seno de θ é 25 dividido por X. Guarda essa informação aí. Seno de θ é 25 dividido por X. Tranquilo? No outro triângulo, vamos olhar para o outro triângulo agora. No outro triângulo, quem é o seno de θ agora? Quem é? Quem é o seno de θ agora? 52 dividido por X mais 20. 52 dividido por X mais 20. Galera, tu notou que tu calculou o seno de θ nas duas figuras? Notou? O seno de θ é um só. Mas eu encontrei duas respostas. Olha aí, ó. Um seno de θ deu 25 sobre X. O outro seno de θ deu 52 sobre X mais 120. Mas não são dois senos, não. Seno de θ é uma coisa só. O θ é um só. Isso quer dizer que essas duas expressões são o quê? Iguais. Então você vai igualar 25 sobre X é igual a 52 sobre X mais 120. Tranquilo? Então eu tenho aí uma igualdade, ó. 25 sobre X é igual a 52 sobre X mais 120. Tá na hora do teorema de quem agora? Teorema de quem? Do cruz-credo, né, ó? Teorema do cruz-credo, ó. Vai multiplicar os meios pelos extremos. 52 vezes X é igual a 25 vezes X mais 25 vezes 120. Quanto é 25 vezes 120? 3.000. Então ficou assim, ó. 52x é igual a 25x mais 3.000. Tranquilo? Ora, galera, agora fica fácil. Passa o 25x para o outro lado. Vai passar diminuindo, não vai? 52 menos 25. Faça aí de cabeça. 27, exatamente, ó. 27x é igual a 3.000. 3.000 dividido por 27 dá quanto? 1.000 sobre 9. 3.000 dividido por 27 dá quanto? 1.000 sobre 9. Tá legal? Então o valor de x é quanto? 1.000 sobre 9. Eu acabei de encontrar o valor de x. Tá certo, pessoal? Acabei de encontrar o valor de x. O que é que a questão quer? É o x, é? É o seno do ângulo, não? A questão não quer o x, quer o seno de θ. O seno de θ, na verdade, é 25 sobre x. Olha aí em cima, ó. O seno de θ é 25 sobre x. Mas eu já achei o x, não já? Quanto foi que deu o x? 1.000 sobre 9. Então, galera, o seno de θ vai ficar 25 dividido pelo x. Que é quanto x? 1.000 sobre 9. Vixe, professor,
um número dividido por outra fração. Como é que eu resolvo quando está assim? Uma fração sobre outra. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete o 25 e multiplica por... Aí tu inverte, bota o 9 para cima e o 1000 para baixo. Tá legal? Vai ficar 225 sobre 1000. Quanto é 225 sobre 1000? 0,225. Então, galera, ó, eu descobri que o seno deu quanto? 0,225. Me diga aqui uma coisa. Eu sou obrigado a saber qual é o ângulo que o seno dá 0,225? Não. Por exemplo, se o seno desse um meio, eu era obrigado a saber? Era. Porque o seno de 30 da tabelinha dá um meio. Aí eu tinha que saber, porque está na tabelinha. Se der algum da tabelinha, eu tenho que saber. Mas esse não está na tabelinha. Eu não tenho que saber. Mas a questão me dá ou não me dá uma tabelinha aí diferente? A questão me dá uma tabelinha dela. Ela me dá uma tabelinha. Nessa tabelinha ela me dá alguns ângulos e me dá alguns valores. Qual foi o valor que eu encontrei? 0,225. Procura na tabelinha da questão, olha aí a tabelinha da questão. Procura aonde é que o seno dá 0,225. Na tabelinha, qual é o ângulo? 13 graus. Essa inferência, né? Você pegar uma resposta e fazer a comparação para saber marcar a opção, você fez uma inferência, né? Então, o ângulo aí vai ser 13 graus. Por isso que eu não sou obrigado, porque 13 graus não é ângulo notável. Ele tem que me dar uma tabela dessa, para eu poder localizar o valor. Ficou claro? Todo mundo entendeu bem? Show! Estamos aí com... Falta só meia hora, né, galera? Queria fazer mais 10 questões, ó. Já estou para morrer, agonia, né? De tanta questão de matemática. Então essa questão ficou legal, galera? Vocês entenderam? Aí, ó. Vou fazer uma com vocês agora, mas vou passar rápido essa questão. É só para mostrar para vocês a história da... Eu vou calcular a altura do Paulo Sarazate agora. Vamos fazer agora, na hora, a altura do Paulo Sarazate. Vamos lá. Vamos ver, ó. Eu queria mostrar aqui uma questão para vocês, rapidamente. Essa questão aqui, ela é fácil. E é tipo essa que eu vou fazer do Paulo Sarazate, ó. Aí é o seguinte, eu quero calcular a altura dessa árvore. Pelo desenho, essa questão é a questão 5 da apostila. 5 da apostila. Pelo desenho, você vai observar que quando eu olho o topo da árvore, o ângulo ali é 30 graus. Quando eu ando 10 metros para frente e olho de novo, o ângulo é 60 graus. Eu olhei, deu 30 graus. Andei para frente 10 metros e olhei de novo, deu 60 graus. Tá legal? Aí eu quero saber qual é a altura da árvore. Beleza. Vamos pensar o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer. Na minha figura, eu vou observar que o ângulo que ele me deu foi o ângulo de 30 e o de 60, não foi? Pessoal, lá naquele ângulo de 60, se eu completar ele para dar os 180, não falta 120, né? Ó, os ângulos ABD e CBD são suplementares. Se eu tenho 60 do lado, o outro tem que ser 120 para fechar os 180 e ficar um ângulo de meia volta. Tá legal? Se aquele ângulo é 120, tá certo? Ó, e aquele outro ângulo é 30 lá embaixo, 120 mais 30 dá quanto? 150. Mas o triângulo todo tem que ter 180, então lá em cima tem que ser 30, ó. Lá embaixo é 60, do lado é 120. 120 com 30, 150. Então lá em cima tem que ser 30 para dar os 180 do triângulo. Tá claro essa primeira parte? Beleza, galera. Se eu tenho um triângulo que tem dois ângulos de 30, um triângulo tem dois ângulos de 30, ele é um triângulo isósceles. Porque todo triângulo que tem dois ângulos iguais, tem também dois lados iguais. Faz sentido ou não? O triângulo tem dois lados iguais. Então esse ladozinho aí de baixo, que é 10, é igual a esse outro, ó. Vão ter dois lados iguais de 10, ó. Porque se os dois ângulos são 30, os dois lados são 10. Então já sei que a hipotenusa do triângulo dos 60 graus é 10. Então eu vou trabalhar com esse triângulo aqui agora, pessoal, ó.
esse triângulozinho aí, ó. Eu já sei que a medida da hipotenusa dele é 10, porque é igual ao 10 da base, já que o triângulo é isósceles. Pessoal, então vamos ver agora. Para eu calcular o meu x, que é o cateto oposto, e o 10, que é a hipotenusa, eu vou usar o seno. Seno de 30, eu vou usar. Agora, cuidado, esse pedacinho vermelhinho que eu estou desenhando aí no pontinho A, é a altura do teodolito, né? Que eu tenho que somar também com ele. Vamos lá então, ó. Quanto é que vai ser o seno de 60 graus? Cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 10. Só que seno de 60 vale quanto naquela tabelinha? Raiz de 3 sobre 2. Então ficou assim, cateto oposto x sobre hipotenusa 10 é igual a raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Multiplicando aí os meios pelos extremos, né, o velho cruz credo, 2x é igual a 10 raiz de 3, x é igual a 5 raiz de 3. Aí eu pergunto, 5 raiz de 3 é o x, isso já é a altura da árvore, é? Falta o pedacinho do teodolito, né? Que é 1 metro, tá no desenho aí também, 1 metro, ó. 5 raiz de 3, então, mais 1 seria a resposta correta. 5 raiz de 3 mais 1 é qual item? O item D de dado. Fácil? Grande lance é você perceber qual das razões trigonométricas você vai usar. Se é seno, se é cosseno ou se é tangente. E se o ângulo que aparecer for 30, 45 ou 60, vai para a tabelinha, porque tem que saber decorado. Tá legal? Show de bola? Então a resposta, 5 raiz de 3 mais 1. Agora, vamos aproveitar essa questão, que é parecida com essa, a do Paulo Sarazate. Eu vou fazer aqui uma simulação, ó. Quando você estava assistindo a aula do Herciliano, eu vim aqui medir com o meu celular o ângulo, porque no meu celular eu baixei o programinha do teodolito. Eu desci aqui, ó, não sei se alguém percebeu aqui, mas eu vim aqui, ó. Aí eu botei aqui o teodolito, mirei aqui no teto lá do ginásio, ó. Aí eu marquei aqui, deu 45 graus. Aí eu dei 1, 2, 3, 4 passos para frente. Mirei de novo. Quando eu olhei aqui no meu celular, estava marcando 49. Esse programa, quando eu viro meu celular assim, ó, vou inclinando ele, vai aparecendo aqui, ó, 40 graus, 41, 42, 43, ó. À medida que eu vou inclinando. Olha o desenho, ó. Eu olhei, deu 45 graus. Aí eu andei 4 metros para frente, olhei de novo, deu 49 graus. Beleza? E agora eu quero saber qual é a altura do Paulo Sarazate. Vamos fazer essa conta. Eu estou partindo do princípio que a posição que eu estava olhando, pro chão, dava mais ou menos 1 metro. Vamos botar 1 metro mais ou menos, tá bom? Para depois a gente somar no final. Vamos lá então. O que eu posso dizer, ó? Primeiro, olha pro triângulo aqui, ó. 49. Eu tenho a altura que é H, tá certo? E tenho essa basezinha que é X. 4 metros mais o X vai dar até chegar na vertical da altura, né? Então olha pro 49 graus, ó. No 49 graus, quem é o cateto oposto? H. Quem é o cateto adjacente? É o X. Agora olha para o 45 graus. 45 graus é o triângulo grandão. Quem é o cateto oposto do 45? O H também. Mas quem é o cateto adjacente do 45? 4 mais o X. Tá legal? Olha como é que vai ficar a minha conta, ó. Tangente de 49 é H sobre X. Cateto oposto, que é o H, sobre o adjacente, que é o X, ó. Tá aí a figurinha de novo, ó, pra você ver, ó. Tangente de 49 é H sobre X. Tá legal? Aí, pessoal, eu peguei meu celular e na calculadora dele, quando eu boto ele de lado, aparece lá seno, cosseno e tangente. Aí eu digitei 49, tangente, aí apareceu 1,15. Quer dizer, ele me disse que a tangente de 49 é 1,15. Aí eu botei que 1,15 é igual a H sobre X. Fazendo aí o cruz credo, eu descobri o quê? Que o H é 1,15 vezes X. Deixei isso aí guardado. Deixa guardado. Vamos para outro cálculo. Com o 45 agora. Tangente de 45 é o H sobre 4 mais X. Lembra? Do 45 é 4 mais X. Aí a tangente de 45 é até da tabelinha.
tangente de 45 é 1 fechado, ó. 1 é igual a H sobre 4 mais X. Aí guardei de novo. Eu tenho, pessoal, duas equações, não tenho? E tenho duas letrinhas para achar. O H e o X. Então eu tenho o que a gente costuma chamar de sistema. Duas equações com duas incógnitas, né? Eu vou substituir uma na outra. Na primeira, o H não é 1,15x. Então eu vou para a segunda e vou trocar o H por 1,15x. Pode ser? Vai ficar assim, ó. Eu peguei essa segunda aí, ó. E onde tinha o H, eu troquei por 1,15x, ó. Tá certo? O H da vermelha, eu troquei por 1,15x. Faz sentido? E apliquei agora o cruz credo, ó. Cruz credo. Vai ficar como? 4 mais x vezes 1, 4 mais x. Igual a 1,15x. Vamos passar o x para o outro lado. 1,15x menos x, quando eu passar para o outro lado. Quanto é 1,15 menos 1? Quanto é 1,15 menos 1? 0,15. 0,15x é igual a 4. Passo o 0,15 para dividir para o outro lado, ó. 4 dividido por 0,15. Fazendo essa conta vai dar 26 metros. Então o meu x deu 26 metros, tá legal? Agora, pessoal, faltou fazer uma parte da conta, ó. 26 metros é o H ou é o X, hein? 26 metros é o X, não é? Mas eu quero, né, o H, né? Então eu tenho que substituir, ó. Vai lá no verdinho, lá em cima. O H é 1,15 vezes X, não é? Essa parte eu não fiz, tá? Que eu esqueci. Mas eu vou fazer agora, ó. Vamos lá. Quanto é 26? Quanto é 26? 26 vezes 1,15 vezes 1,15 dá quanto, ó? Dá 29,9. Então o H é 29,9. Isso já é a altura total ou falta alguma coisa? Só aquele pedacinho do chão para cima, para baixo, né? Do celular para baixo. Vamos botar 1 metro. 29,9 mais 1 metro. 30,9. Então, essa altura ali é aproximadamente, eu não posso dizer que é preciso, porque também tem as aproximações, né? Posso também não ter medido com perfeição, mas é aproximadamente 30 metros de altura. Isso aí, pessoal, dá mais ou menos um apartamento aí de uns 8 andares a 10. Nesse meio aí, ó. Então, eu tenho essa altura. Esse X que eu achei, eu tenho que multiplicar por 1,15, né? Vai dar 29 metros e pouco, com mais 1 metro, 30 metros aproximadamente. Então, eu quis fazer esse exemplo para vocês verem que, tendo uma calculadora na mão e um aparelho para medir ângulo, tu calcula a altura de qualquer coisa. De uma montanha, de um prédio, de uma casa, do que tu quiser. Tá bom, pessoal? Entenderam? Como a trigonometria é importante. Show! Para a gente finalizar, eu queria falar só mais de duas coisinhas aqui, ó. A lei dos senos e a lei dos cossenos. Todas as questões que nós fizemos até agora, os triângulos tinham um ângulo de 90 graus. Era um triângulo o quê? Retângulo. Quando ele é retângulo, eu posso aplicar Pitágoras. Eu posso dizer que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Mas e se ele não for retângulo? Aí lascou. Se ele não for retângulo, eu não posso aplicar o teorema de Pitágoras. Se ele não for retângulo, eu não posso dizer que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, porque não tem hipotenusa. Tá legal? E aí, galera, tem duas formulazinhas que é bom a gente saber. Elas não são tão importantes quanto Pitágoras. Não é tão comum cair questão de lei do seno e lei do cosseno como é de cair Pitágoras. Quase todo ano cai. Mas é bom saber. O que diz a lei dos senos? Olha para cá. Esse meu triângulo, ele vai ter, ó, o lado A e o ângulo oposto alfa. Alfa está oposto ao A. Ele vai ter um lado B e o ângulo oposto beta. Ele vai ter um lado C e o ângulo oposto teta. Então vamos lá. Responda para mim. Quem é o lado oposto ao beta? É o B. Quem é o lado oposto ao teta? Teta é a bolinha cortada.
É o C. Quem é o lado oposto ao alfa? É o A. Show. Olha como a lei do seno é fácil, ó. O que a lei do seno diz? O lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto é constante. Como assim, professor, é constante? Não importa o que tu pegar, vai dar igual. Por exemplo, o lado A sobre o seno do ângulo alfa, que é o oposto ao A, dá exatamente igual ao lado B sobre o seno do ângulo oposto, que é o beta, que dá igual ao lado C sobre o seno do ângulo oposto, que é o teta. Tá legal? E ainda para completar, eu podia botar assim, ó, que dá igual a 2R. 2R, professor, 2R seria o diâmetro da circunferência em torno do triângulo. Se eu desenhasse a circunferência em torno do triângulo, cada razão dessa dava exatamente 2R, 2 vezes o raio. Tá legal? Isso é o que diz a lei dos senos. Não é fácil? Cada lado dividido pelo seno do ângulo oposto permanece constante. Qualquer lado que eu pegar sobre o seno do ângulo oposto vai dar a mesma resposta. Show? Sendo assim, olha a questão número 8. Olha aí, número 8. A questão 8 diz assim, galera, ó. Cadê a bichinha? Uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo 2 pontos A e B em margens opostas. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C na mesma margem em que B está e mede-se os ângulos CBA, 57 graus, e ACB, 59 graus. Sabendo que BC mede 30, tem gente que lê essa questão e diz assim, eu lá entendi nada, meu irmão, não tem desenho, eu não vou nem fazer. Se com desenho eu não sei, imagina sem um desenho, que é o que vou ter que desenhar. Mas vamos com calma, ó, vamos lá. Eu tenho 2 margens, vamos desenhando, ó. Vou desenhar com vocês, ó. Eu tenho 2 margens, certo? Ó, tá aí as 2 margens. Aí ele disse assim, ó, vamos seguindo, ó. Uma ponte deve ser construída sobre o rio, unindo 2 pontos A e B. Aí eu tenho numa margem o ponto B, tenho na outra margem o ponto A. Ó, aí eu quero construir essa ponte. Galera, medir a altura de prédio não é legal escalar, né? Medir largura de rio é legal botar a trena no dente e nadando? Também não. Vamos então também ver uma maneira legal de medir a largura do rio, sem molhar nem os pés. Você não molha nem os pés. Eu quero saber a distância do ponto A para o ponto B. Lá está, eu estou bem aqui. Lá está o Zé, na outra margem. Zé, aí na outra margem, fica nesse ponto aí. Vou calcular a distância de mim para ti. Não vou nem melar os pés, certo? Ó, presta atenção. Aí ele fala assim, ó. O que eu vou fazer? Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C na mesma margem que B está. Eu vou marcar um ponto C, ó, na mesma margem que o B está. O C está do mesmo lado do B. Aí eu ligo o A para o B para o C e o C para o A. Apareceu um triângulo? Apareceu. Aí ele fala assim, ó. CBA é 57 graus. Quando ele bota CBA e o chapéuzinho em cima do B, é porque esse 57 graus é onde está o B. 57 graus, ó, é esse pedacinho aí, ó, onde está o B. Tá legal? E o ângulo ACB com o chapéuzinho em cima do C é onde está o C, ó. 59 graus. Tá legal? Olha aí a nossa figura sendo construída. Disse também que a distância do B até o C era 30. Do B até o C. Tu concorda que do B até o C é fácil eu achar? Eu não melo nem os pés, porque está na mesma margem, né? Então é fácil eu andar na mesma margem. Não é fácil eu nadar, atravessando o rio nadando, mas na mesma margem é fácil. E esses ângulos também eu consigo medir com o teodolito, tá certo? Beleza. Aí ele fala assim, ó. Use que seno de 59 é 0,87. E use que o 164 é 0,90. Aí você pergunta assim, professor, 64? Não tem nem 64 na questão? Meu irmão, se ele deu, deve ter. Deve aparecer o 64 aí. Observa uma coisa, galera, ó. Eu tenho 2 ângulos, 57 e 59. Some esses 2 ângulos, some os dois. Cento e quanto? 116. O triângulo não tem 180 graus ao todo?
116, falta quanto para 180? Faça de cabeça aí. 120 para 180, falta 60. Então mais 4, 64. Aí, ó, aquele ângulo lá de cima, ele é 180 menos 59 mais 57. Vai dar 64 graus. Quais são então os ângulos do meu triângulo? 57, 59 e 64. Ele é retângulo? Não. Não tem nenhum ângulo de 90. Se ele não é retângulo, eu posso aplicar Pitágoras? Não. Eu posso dizer que o seno de 57 é o cateto oposto à hipotenusa? Não. Não tem nem hipotenusa aí. Então, se o meu triângulo não é retângulo, será que dá para aplicar aquela lei dos senos, ó? O 30 metros que ele me deu está oposto a que ângulo? 64. A largura do rio, a distância que ele quer, que é do A até o B, está oposto a que ângulo? 59. Então vamos aplicar a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? O lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual. Então, 30 dividido por quanto? Por seno de 64, faz sentido? 30, que é o lado, ó, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é 64, tem que ser igual a quê? Ao AB, que é o lado que eu quero, o X, né? É o AB, dividido pelo seno de 59, não é não, ó? Pela lei dos senos, ó, eu vou dizer que AB dividido pelo seno de 59 é igual a 30 dividido pelo seno de 64. Por que é AB dividido por seno de 59? Olha para a figura de novo, ó. Porque o AB está oposto ao 59. Por que é 30 dividido por seno de 64? Porque o 30 está oposto ao 64. Então está armado, ó. Ficou então, 30 está para seno de 64, assim como a B está para seno de 59. Ele me deu na questão seno de 59? Deu ou não deu? Quanto foi que ele deu? 0,87. Ele me deu o seno de 64? Deu. 0, quanto? 0,90. Vamos substituir. AB dividido por 0,87 é igual a 30 dividido por 0,90. Cruz credo, vamos lá. AB vezes 0,9 é igual a 30 vezes 0,87. Passo 0,9 dividindo. Aqui o cara já fez a conta, ó. 30 vezes 0,87, depois ele dividiu por 0,9. Aí botou a resposta. 29 metros. Então 30 multiplicado por 0,87 e o resultado dividido por 0,9 vai dar 29 metros. Então o comprimento da ponte é 29 metros. Todo mundo entendeu? Então essa fórmulazinha, ó, já é mais uma para a gente memorizar. Lado sobre seno do ângulo oposto é igual a lado sobre seno do ângulo oposto. Tá legal? Quando o triângulo não é retângulo. Outra fórmula, letra E, a nossa resposta. Outra fórmula que a gente também pode usar quando ele não é retângulo é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é um pouquinho mais difícil do que a lei dos senos para decorar. Mas ela começa parecido com o teorema de Pitágoras. Vê se você consegue memorizar. Olha aí, preste atenção. O triângulo ficou pequeno, mas vamos ver se a gente consegue enxergar. Esse triângulo, aquele ângulozinho lá de cima que ele chamou de alfa, tá certo? Quem é o lado oposto ao alfa? É o lado A. Quem é o lado oposto ao beta? É o lado B. Quem é o lado oposto ao teta? É o lado C. Pela lei dos cossenos, olha como a fórmula é um pouquinho feia. Mas vamos ver se a gente consegue dar um jeito de memorizar. B, A e C são os lados, não são? Tu vai começar com o lado B. Essa questão, eu estou falando só da lei dos cossenos, não é uma questão ainda não, tá certo? É da teoria, tá na apostila, lei dos cossenos, tudo bem? Mas não é uma questão ainda não. Eu estou só demonstrando a fórmula. Então observe pela figura, a figurazinha aqui que nós estamos colocando. O lado B é um lado qualquer, peguei o lado B.
Aí eu vou botar assim, ó, b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Até aí parece com Pitágoras, não parece? Não parece com Pitágoras? Só que aí não tem negócio de ângulo reto não, peguei o b, um lado qualquer, b ao quadrado é igual ao quadrado mais c ao quadrado. Agora o resto da fórmula, menos 2 vezes o a e o c, vezes o cosseno de beta. A coisa mais importante é que esse ângulo beta seja o oposto ao lado B. Esse beta, o lado B, o oposto ao lado B é o beta. Então, esse cosseno tem que ser com o ângulo oposto ao lado que eu comecei. Por exemplo, se eu começasse com o lado A, olha como é que ficaria com o lado A. A2 é igual a B2 mais C2. Menos 2BC. Aí já seria cosseno de quê? De alfa. Por que alfa? Porque se eu comecei com o lado A, tem que acabar com o ângulo oposto, que é o alfa. Se eu começasse com o lado C, C2 é igual a 2 mais B2. Menos 2AB. Cosseno de teta. Por que o teta? Porque é o oposto do lado C. Show? Então, na questão número 6, agora é a questão número 6 da sua apostila. Olha aí. A questão número 6. Na questão 6, ele dá uma figura triangular e ele te dá um lado de 60 quilômetros, te dá um lado de 70 quilômetros, te dá um ângulo de 120 graus e quer saber o seguinte: o cara vai do ponto A até o ponto B. Pessoal, se fosse tu que fosse do ponto A até o ponto B, tu achava melhor ir do A para o C e do C para o B, ou ir logo do A para o B direto? Porque a menor distância entre dois pontos é uma reta. Pois a pergunta quer saber o seguinte: se o cara for do A para o B direto, ele vai economizar quantos quilômetros? Ou seja, indo do A para o B, ele vai andar quanto a menos do que se ele for do A para o C e do C para o B? Beleza? Essa é a pergunta. Galera, do A para o C, ele andou quanto? 60. Do C para o B, ele andou quanto? 70. Ora, juntando, ele andou 130, não foi? Vamos calcular agora quanto é aquele X. Observa, tu tem 60, 70 e X, 3 lados. E o ângulo de 120. Na lei dos cossenos, tu observa que aparece 3 lados e um ângulo, não é não? Agora presta atenção. Que se eu quero achar esse X aí, eu vou começar com o X na fórmula. Mas cuidado, se eu começar com o X na fórmula, vai ter que acabar com o cosseno de quem? Do ângulo oposto ao X. Então, se eu começar com o X, vai ter que acabar com o cosseno do 120. Vamos lá fazer aqui, ó. Vai ficar então assim, ó. Como o X é o oposto do 120, vai ficar assim, ó. X ao quadrado é 60 ao quadrado mais 70 ao quadrado, menos 2 vezes 60 vezes 70 vezes o cosseno de 120. Por que eu terminei com 120? Porque eu comecei com X. Tem que terminar com o ângulo oposto ao lado que eu comecei. Tá certo, pessoal? Beleza. Agora é só o cálculo. Quanto é 60 vezes 60? 3.600. 70 vezes 70? 4.900. Cosseno de 120, galera, aquela tabelinha lá, né, cosseno de 60, tem cosseno de 60, não tem? É 1/2 o cosseno de 60. 120 é o suplementado 60. É o que falta para fechar 180. Quando a soma de dois ângulos dá 180, o valor do cosseno é o mesmo, mas com sinal contrário. Então o cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60, mas é negativo. Tá legal? Se fosse cosseno de 150, era igual ao de 30. Se fosse o de 135, era igual ao de 45. Então o cosseno de 120 é igual ao de 60, mas é com sinal contrário. Então é menos 1/2 que eu vou substituir o cosseno de 120, ó. Ora, pessoal, se eu cortar, por exemplo, o 2, 2 vezes 60 vezes 70. Se eu cortar o 2 com o 2 de baixo, vai ficar só 60 vezes 70. 6 vezes 7, 42, dá 4.200, ó. Vai ficar
3.600 mais 4.900 mais 4.200. Professor, por que é mais 4.200? Porque é menos com menos, ó. Menos com menos, vai dar mais no final, ó. Então ficou essa continha aí. Somando dá 12.700. Vixe, mas eu tenho que tirar a raiz quadrada ainda. Raiz quadrada de 12.700. Tu tá vendo que termina com 2 zeros? 2 zeros não é o 100. 2 zeros não é o 100? Quanto é a raiz de 100? 10. Então esse 100, eu posso tirar a raiz quadrada, fica 10. Então sai o 10 e fica a raiz de 127 só. O 100, raiz quadrada é 10, ele saiu. Era 127 vezes 100. Aí a raiz de 100 é 10. Então ficou 10, raiz de 127. Professor, mas eu não sei quanto é a raiz de 127. Mas a questão dá. A questão dá, olha aí. Olha como ele dá. 11,27. A questão deu. Eu não disse que às vezes ela dá? Então ela deu essa daí. 11,27. Vezes 10, 112,7. Então, se o cara for direto, ele vai andar quanto? 112,7. Pois não. Não era 1,2, era menos 1,5, ó. Tá vendo? Aí o que eu fiz, ó? Eu cortei o 2, né, 2 vezes 60, eu cortei o 2, que está antes do 60, com o 2 de baixo. Eu simplifiquei. Cortei o 2, aí ficou só o 60 e o 70, que dá 4.200, tá legal? Então pronto, ó. Resposta 112,7. Como é a pergunta, hein? Quantos quilômetros ele andou a menos se ele for direto? Então, se ele fosse pelo 60 e pelo 70, ele andaria quanto? 130. Mas como ele foi direto, ele andou 112,7. Então, eu tenho que subtrair. Quanto é que vai ser a subtração de 130 por 112,7? 17,3 quilômetros. Beleza? Show? Beleza pura. Tô doido por um tchau, né? Olha aí, mas tem só uma coisa que eu quero falar para vocês, ó. Última coisa. Se eu tiver um triângulo e eu quiser a área, só para fechar. Se eu tiver um triângulo e quiser a área, você lembra daquela área assim, né? Base vezes a altura sobre 2. Não lembra? Base vezes a altura sobre 2. Pois tem uma outra forma, eu quero que você anote. Essa daí, ó. Tu tem 2 lados e tem um ângulo. Ó a fórmula da área. Lado vezes o seno. Dividido por 2. Fórmula da área. Lado vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo, dividido por 2. Grava essa fórmula que é importante. Então, na nossa última questão, a 10, ele quer saber essa área, ó. Aí eu tenho, ó, questão 10. 50 quilômetros é um lado. 48 quilômetros é o outro. 45 graus é o ângulo. Se tu fosse fazer por base vezes a altura sobre 2, tu não ia conseguir, porque tu não sabe a altura. Mas com essa fórmula tu consegue. Qual é a fórmula? Lado vezes o seno. Então ficaria assim, ó. 50 vezes 48 vezes o seno de 45. Dividido por 2. 50, que é um lado, vezes 48, que é o outro, vezes o seno de 45. Dividido por 2. Posso simplificar? 48 por 2 dá 24. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cortei o 48 com 2, deu 24. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Fazendo essa continha aí, 1,4 dividido por 2 dá 0,7. Multiplicando todo mundo, vai encontrar 840 quilômetros quadrados, que é a área total. Beleza? Galera, que desejo para vocês um grande restinho de final de semana. Amanhã estamos aqui novamente com mais 3 aulas. Química, Física e Geografia. Exatamente, com o Yuri, beleza? Aulas maravilhosas. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.